Deus fazia obras. Você lembra do Tony que pegava ali em cima? Sim. Ali? Não viu mais ele? Não vi. O Johan, você lembra também? Qual é? O Johan, um altão? Sim. O Johan tá lá pra Lajeado, não sei Estrela, não sei pra ele tá pra lá, né? Acho que tá pra Venâncio, não sei, tá pra aquele lado lá. Pegavam bastante na igreja do Senhor tudo, né? Aham. Eu tô na até vi. Até vi ele por aí de passada, mas ele tava parado pelo jeito. Tinha um irmão lá de Santa Maria também que vinha direto aqui. Né? Mas... me obriguei, né, a dar assim uma parada e convidar as pessoas de noite, porque daí o pessoal não parar de ouvir, daí fica difícil para mim sozinho tudo, né? Não é fácil. Daí eu parei um pouco de convidar pessoas de longe, porque senão o cara tem que ajudar, não adianta as pessoas de outra cidade, assim, coisa, daí o cara não tem condição. Daí, mas Deus sabe de tudo, né? Tudo tem o tempo certo, começa a trabalhar para Deus fazer. Vontade de volta à obra, né? Glória a Deus. Volta. Glória a Deus. Aqui é próprio do Senhor. Sim, graças a Deus. Eu quero fazer a garagem na frente, fazer a casa na frente. Eu estou morando aqui agora. Tá tudo meio apertado, mas... quero fazer ali na frente para abrir espaço. Mas, né, que não deixa para a igreja tudo aqui. Era para ter feito, mas não está fácil. Eu fiz bastante conta para construir em cima. Empréstimo e coisa, estou pagando ainda. Material e tudo. Mas o senhor conseguiu ali se aposentar, tipo, pegar... Não sou aposentado, graças a Deus. Então, nem sei se me aposento ainda. Mas nem por tempo de idade e tudo ali. Por tempo de idade, deve se aposentar, mas daí eu acho que uns 7, 8, 10 anos. Mas é com 65, né? É? Sim, com 65. Estou aqui 9 anos. Tu não tem 60? Tá louco? Aqui 9 anos. Glória a Deus. Daqui 9 anos eu tenho 65. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Glória a Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Vamos ler um salmo nesta noite, que é o saudade da alegria do Senhor, os amados irmãos, com a doce para você, o Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. É motivo de grande alegria, né, ter nossos irmãos hoje conosco aí, né? Nosso irmão pastor Rogério, nosso irmão presbítero Giovanni, né? Glória. Deu um branco agora, acostumado a falar no do irmão, agora não é falar, não. Glória a Deus, presbítero Giovanni, né? Glória a Deus. Deus é fiel. Vamos ler o Salmo 71, para nós dar início nesta noite, fazendo uma oração, né, meus amados irmãos, para que Deus venha pelejar, né? Pelas almas. A Bíblia já diz, né, que tomara que bom que Jesus venha no verão, no verão e inverno e no final da semana, né? Glória a Deus. Que o povo, né, meus irmãos, eles ficam no beira do fogo em casa, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. Salmo 71 diz assim: em ti, Senhor, confio. Nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faz que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente, deste um mandamento, que me salve. Pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Amém? Glória a Deus.
Amado Deus, eterno Pai, maravilhoso Senhor, neste momento, Papai amado, viemos, Pai amado, te agradecer, Papai, neste momento, Senhor, por esta oportunidade, pela qual o Senhor tem nos concedido, ó Pai, o privilégio de estar na Sua presença, Papai amado, nesta noite. Deus maravilhoso, Deus glorioso, e abençoar, Pai amado, o Teu servo que já se encontra conosco, ó Pai, presbítero Giovanni, Senhor, Rote, ó Pai amado, e abençoar também nosso irmão, glória a Deus, pastor Rogério, Senhor, ao qual, Pai amado, o Senhor já está também no nosso meio essa noite, para glorificar e exaltar e bendizer o Teu santo nome. Senhor amado, visita, Pai amado, cada um, Senhor, que está em outra cidade, em outro país, ó Pai. Venha, Senhor amado Deus poderoso, nesta noite, ó Pai, libertar, Senhor, de todas as dores, aquele que está enfermo, aquele que está doente, para ser curado. Jesus amado, Jesus santo, eu creio, ó Pai, no trabalhar nas Suas mãos, ó Pai. Aquele Pai amado que está angustiado, aflito, Senhor, nessa noite, venha ter paz, venha ter consolo, Pai amado. Aqueles que perderam seu ente querido, Pai, neste dia, dá força, Pai, dá graça, Senhor, para que eles possam resistir, ó Pai, a dor, a perca, Senhor. Meu Deus amado, Senhor santo, visita, Papai amado, também a nossa família, família dos Teus servos, meu Pai. Deus poderoso, alcança, Pai amado, a bênção, alcança o livramento, a proteção, meu Pai. Visita, Pai amado, também no trânsito, o Senhor dando livramento, repreendendo o demônio da morte, meu Pai. Oh, meu Deus amado, visita, Pai amado, que estão no trabalho nesta noite fria, neste dia, Pai amado, Senhor, ao qual, Pai amado, muitos, Pai amado, neste dia perderam a vida, Senhor. Meu Deus amado, aqueles, Pai amado, que estão ainda, Senhor, lutando, Pai amado, para sobreviver, ó Pai, da força, da graça, da ânimo. Fortalece, Pai amado, os fracos, levanta os caídos, Senhor. Salva, Senhor, as almas, Pai amado, as quais, ó Pai, ainda, Pai amado, o Senhor tem um plano de salvação, Senhor, para que eles possam, Senhor amado, se render aos Teus pés, para que eles possam buscar o Senhor enquanto eles podem achar, Senhor, enquanto eles podem encontrar. Jesus amado, Senhor, dá força, envia o Teu anjo, Senhor, a conduzir, Senhor, as almas, Pai amado, as vidas, Pai, para a Sua presença, Senhor, aqui na igreja, Senhor amado Deus, onde as portas estão abertas, que o Senhor diz em Mateus 11:28, vinde a mim, todos vós estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Senhor Jesus é o Senhor, Pai, que pode dar força, unicamente o Senhor que pode salvar, Senhor. Deus maravilhoso, Deus santo, visita, Pai amado, o seu ministério, ó Pai, aonde, Pai amado, a Tua palavra está sendo ministrada nesta noite, os louvores estão sendo entoados no Teu santo nome. Abençoa da força, da graça, sabedoria para cada um, Senhor Jesus, andar, Senhor, da Tua presença, Pai. Oh, meu Deus amado, Senhor santo, visita, Senhor Jesus, os pastores, visita os presbíteros, evangelistas, seus diáconos, obreiros para a Tua casa. Oh, meu Deus amado, Senhor, são os missionários, missionárias, meu Deus. Deus maravilhoso, visita todos os Seus servos, vasos, Pai, qual o Senhor tem usado as Tuas mãos, Senhor Jesus. Dá sabedoria, Senhor, da visão do céu, ó Pai, para cada um, Senhor Jesus, conduzir os seus passos na Sua presença, Papai. Oh, Jesus amado, Jesus santo, vai salvando, Senhor amado Deus, lá no hospital, no presídio, Senhor, falando, Pai, naquelas almas, ó Pai, as quais, Pai amado, Jesus, muitos, Pai amado, estão, Senhor amado Deus, voltado para Ti, por causa da situação, Senhor amado, mas que eles possam, Pai amado, sim, retornar para os Teus braços, que eles estão parados, que eles saíram dos Teus caminhos, Pai, e foram enganados por Satanás. Senhor Jesus, coloque, Senhor, nos corações um desejo, Senhor Jesus, de seguir a Ti, ó Pai, unicamente a Ti, Senhor, como o único e verdadeiro e suficiente Salvador das suas vidas, das suas almas, meu Pai. Visita também o ancião, visita, Senhor Jesus, poderoso nos hospitais, nas salas de recuperação, nas casas de recuperação, ó Pai, onde, Pai amado, tem pessoas viciadas, pessoas, Pai amado, Deus maravilhoso, que estão ali, Senhor Jesus, para serem transformados pelo Seu poder, pela Sua graça, meu Pai. Senhor Jesus, coloca temor e honra, Senhor, nos corações a Ti, ó Pai, para que o Seu nome, Senhor, venha ser glorificado, exaltado, Senhor. Oh, meu Deus amado, muda, Senhor Jesus, os pensamentos, Senhor, rude, ó Pai, os pensamentos, Pai amado, Senhor, aos quais, Pai amado, muitos, Senhor Jesus, tem alimentado, Senhor, maus intentos, maus pensamentos, Pai, para fazer o mal contra os Seus filhos, contra as Suas filhas. Jesus amado, Senhor santo, vai libertando, Senhor Jesus, de todo o mal.
Queima toda obra de macumba, feitiçaria, magia negra, desfaça agora, Senhor, pelo poder do teu sangue, Jesus. Oh, meu Deus amado, usa, Senhor, nessa noite, Papai amado, os teus servos, ainda mais que são teu usado, para que o seu nome, Senhor, venha ser glorificado, exaltado, e que as vidas venham ser alcançadas, Pai, pelo poder e pela glória do teu Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Parecia que tinha visto a cadela da hora nada, acho que não, né? Que às vezes chega ali. É que o pessoal que todo mundo conhece ela, mas ela estranhou. Eu amo, o que ela estranhou? Ela quis avançar, né, meu irmão, né? Glória a Deus. Ela quis avançar, parece, meu irmão. O irmão está com a igreja agora, não está com a igreja. Eu pergunto se o senhor está com a igreja ou não está com a igreja Já dela. não aguardo. Não. Por enquanto não tem como. Estou indo na igreja para dar aula. Eu acho que o irmão tinha aberto. Parecia que eu tinha visto alguma coisa esse dia. Alguém que me falava, parecia que não tinha aberto. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não dá para parar, né? Ah, não, para Deus é Deus, né? Aí já não vai parar. É verdade. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. É verdade, né? Se os irmãos quiserem vir no banheiro também, vou deixar já avisado a boca. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, parar não dá para aqui, né? Deus o livre. Mas parar, é pior a situação. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus da glória, aleluia. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Glória a Santo Deus. é teu nome, Jesus. Glória a Deus, papai. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, graças a Deus, louvado o nome do Senhor. Glória a Deus. Creio eu na Bíblia, livro do Senhor, onde Jesus Cristo mostra doce amor. Todos meus pecados apagados são, paz e gozo tenho em meu coração. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, para minha Bíblia é o maná do céu, mostra meu caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. Creio eu na Bíblia, ensina-me a cantar cantos de vitória, de amor sem par. Lindas melodias eu cantando vou, porque
sangue estou. Só a Santa Bíblia, a santidade dá este dom de Cristo prometido já. Todos que buscam plena salvação, esta bênção só em Cristo acharão. Lemos hoje a Bíblia para todo pecador, para que encontre Cristo, o Salvador, sendo sua vida livre de pecar, o divino livro ele vai honrar. Glória a Deus, aleluia. Eu esqueci de botar a paz do Senhor ali para os irmãos. Não escrevi. Não, mas bem tranquilo. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga lindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus, né, meus irmãos? Sou chamado por Cristo Jesus para o mundo evangelizar. Seja aqui ou ali vou pregando a mensagem de amor e de paz. Estou cumprindo minha missão, vou cantando, pregando e orando, e Jesus vai salvando e curando, e os crentes também batizando. Semeando a semente eu vou, muitas vezes com sofrer e dor, mas feliz é aquele que sofre pelo amor de Jesus o Senhor. Estou cumprindo minha missão, vou cantando, pregando e orando, e Jesus vai salvando e curando. Glória a Deus. Aleluia. E os crentes também batizando. Ó irmão, vigiai, vigiai, ficai firme na fé e no amor, não esteja desapercebido, porque breve virá o Senhor. Estou cumprindo minha missão, vou cantando, pregando e orando, e Jesus vai salvando e curando, e os crentes também batizando. Glória a Deus, Glória a Deus, glória a aleluia. Jesus, Santo é teu graças nome, a Deus, Jesus. aleluia. Deus seja louvado. Glória, aleluia. glória, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, aleluia. Que Deus é maravilhoso, né, meus irmãos? Deus, ele é bom demais, glória a Deus. Divino companheiro do
se aproxima. E nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, meu Salvador. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, meus amados irmãos. Louvado seja Deus. Deus, Ele é maravilhoso, né, meus amados? Glória a Deus. Então, vamos dar a oportunidade para o nosso irmão, pastor Rogério. Apóstolo? Apóstolo ainda? É apóstolo, né? Agora é apóstolo. É apóstolo. Glória a Deus. Vamos dar a oportunidade para o nosso irmão, apóstolo Rogério, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Já era apóstolo, né? Só que eu pensei que tinha mudado para pastor. Tem uma palavra aí. Na apóstolo e pastor é Deus da glória, Jesus. importante que Deus. Né? Aleluia. Deus abençoe. Vou ler uma palavra aqui, em nome de Jesus. Dispensação do Senhor, que entendeu? Sentir o seu coração. Glória a Deus. Deus sempre tem um projeto. Sempre tem, né, meu? Sempre. O homem só não aceita as coisas que Deus fala porque ele não quer fazer a vontade de Deus. Mas por isso que não estava funcionando. Mas aqueles que querem Porque Glória aqui não a Deus. estava vão ligado. receber. Vou abrir aqui um versículo. Deixa eu só ver aqui que tem uma coisa que não está conectada. Parece que Glória a Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Aleluia. está dando errado o vídeo aqui. Acho que não apareceu, né? Glória a Deus. Vamos tentar desligar isso aqui. Vamos. Glória a Deus. Desliga esse aí, vamos. Glória a Deus. Pode desligar esse aqui. Glória a Deus, sabe? Esse aqui não está funcionando. Glória a Deus. Louvado seja Está Deus. muito chato. Ele é fraco. Abre sua Bíblia lá em Glória a Marcos. Deus, aleluia. Glória a Deus, Aleluia. aleluia. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Marcos. Adamanchovalai. Glória a Deus, aleluia. Capítulo Deus maravilhoso. 1, de versículo 40, Glória a Deus, aleluia. onde o Espírito Santo Oh, me meu deu Deus, glória a Deus. para falar aqui nessa congregação. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus, na casa de meu pai, há várias moradas, meu irmão, É, Jesus. que eu creio no agir de Deus, Glória a Deus. aqui nesse lugar, pastor, Glória a Deus, aleluia. que é onde a gente vai, que a presença de Deus é grande. Amém. Glória a Aleluia, Deus. aleluia, aleluia. E Ele está aqui esta noite para fazer morada na sua vida, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus vai fazer algo aqui esta noite, neste lugar, aleluia. Marcos capítulo 1, aleluia, de versículo 2. Glória a Deus. Versículo 40, aleluia. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe e de joelho, e que era se puder purificar-me. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quer se ficar limpo. Aleluia.
E o leproso logo ficou purificado, ficou limpo, aleluia. E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, que Jesus faz a obra ainda, que Jesus cura, que Jesus liberta. Ele está aqui esta noite, aleluia, para dizer para você que você está sendo sarado, que você está sendo curado esta noite, aleluia. Quem está na frente é o leão da tribo de Judá, quem cura é o leão da tribo de Judá, quem levanta o caído é o leão da tribo de Judá. Ele está aqui esta noite para dizer para você esta noite que Ele quer fazer a obra na tua vida. Glória a Deus. Jesus, quando começou a fazer a obra, meu irmão, foi levantado ainda criança, aleluia. E os prodígios do Senhor acompanhavam Jesus Cristo, que era o Filho de Deus Altíssimo. Então eu digo para você esta noite, que está adorando esse Deus, que Deus está fazendo morada espiritual naquele servo, naquela serva, que quer algo maior com ele. Estamos pagando preço por pregar o Evangelho da paz, o Evangelho da justiça. Ele está aqui esta noite para dizer para você que Ele vai fazer acontecer. Glória a Deus. Oh, aleluia! Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Lúcio, Oh, glória a Deus. enquanto tu faz a obra, Deus prospera na tua vida. Glória a Deus. Enquanto tu começa a marchar na presença de Deus, Deus faz algo extraordinário aqui neste lugar. Aleluia. Nos últimos dias, o povo vai começar a procurar. Aleluia. Aonde ninguém acha que não vai dar nada. Aleluia. E Deus vai chamar o povo. O povo, aleluia, está vendo os prodígios do Senhor. O povo está vendo que Jesus veio vir buscar a igreja. Eu digo para você esta noite que Ele está aqui. Se esse leproso foi curado, o paralítico foi levantado da cadeira de roda, aleluia. Aquele que está morto terá vida, aleluia. Deus ressuscitou de morto, aleluia. Os talentos estão sendo usados, aleluia, nos 4 cantos dessa terra, e não vai acontecer, já está acontecendo. Deus Santo, glória a De Deus. fato, como a Nádia faz. Glória a Deus, aleluia. Que a palavra diz, irmão, que quando a gente se entrega para Deus e se humilha aos pés de Deus, Deus começa a fazer acontecer. Glória a Deus. A Bíblia diz: aonde haver 2 ou 3, a presença do Espírito Santo está. Aleluia. Não é multidão, é qualidade. Aleluia. Se tem qualidade espiritual, a graça cresce, a cura cresce. Aleluia. O milagre acompanha nossa vida. Então eu digo para você, se Deus chamar, vai lá, meu servo, vai lá, minha serva, obedeça a voz do Deus vivo, porque Jesus está voltando para fazer reboliço na terra dos viventes. A palavra diz: tudo é possível que crê. E Deus está dizendo que aqui, isso aqui vai ficar bem pequenininho. Glória a Deus. Aleluia! A palavra diz, irmão, que quando o lugar que Deus colocou a obra dele, que começa a prosperar na sua vida, o Espírito Santo começa a quebrar laço. Aleluia. Bota tudo por terra hoje. Aleluia. Diga-se para o irmão, Deus está botando tudo por terra que vem contra a tua vida. Aleluia. Não vai mais acontecer. Ao contrário, vai acontecer milagre. É milagre que Deus quer fazer. Esta noite, Deus vai fazer acontecer. Eu digo para você esta noite, pastor e presbítero, que o gigante vem contra a vida de vocês, contra a minha vida vem, mas é por causa da obra, é por causa da obediência. Que tem obediência, tem milagre. Se tem obediência, tem libertação. Aleluia. Se tem obediência, a cadeirante vai entrar naquela porta e passa uma palavra simples. Aleluia.
Jesus. Glória a Deus. Da graça da batalha. Sim, Pai. Meu Deus, pastor. Glória a Deus. Tu tem consagrado muito este lugar. Radaga subia da caçaia. Eu não sei de nada. Aleluia. Mas eu vejo tu consagrando dias e dias aqui. Amando de graça. Por isso o inimigo é furioso contigo, varão. Mas eu digo, pastor, enquanto você levanta contra ti, tu está ganhando alma para Jesus. Por mais que as pessoas se afastem, mas são almas, aleluia. Através do meio de comunicação. Aleluia! O meio de comunicação está ouvindo. Aleluia! A tua pregação, teus louvores. Não desista, não para. Abacaxeia, abacaia. Porque Deus vai começar a fazer algo aqui. Vai começar a acontecer aqui nesse lugar. Sai da frente, Satanás. Porque Jesus entrou com providência. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia! Já vou entregar o microfone. Deus vivo, Deus poderoso. Aleluia. Que essa palavra tradutória Deus maravilhoso. que faço de curva-saia. Jesus hoje está voltando. Glória a Deus. Aleluia. Jesus está voltando para levar uma igreja. Glória a Jesus. Uma igreja de obediência. Uma igreja que adora em espírito de verdade. Não é uma igreja de fofoca. Aleluia, vou falar. E tem igreja que um fala mal do outro, fala mal do pastor, aleluia, fala mal da ovelha, aleluia, em vez de ganhar salvo, bota tudo para fora, aleluia, e Jesus não está se agradando, meu irmão, aleluia, Jesus se agrada daquele que está marchando na presença do Rei da Glória. Ele está aqui esta noite para dizer para você que Ele é o único e suficiente Salvador da tua alma. Assim diz o Senhor, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus, Glória a pastor. Jesus, maravilhoso, Deus, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus, né, meus irmãos? Oh, Jesus, Meus irmãos. É conforme Deus falou ali mesmo, né, meu irmão? A gente eu consagro esse lugar, sim, faz tempo. Porque aqui, meus irmãos, aqui mesmo, eu fui curado da leucemia. Aqui mesmo o Senhor me libertou. Aqui mesmo Deus me libertou do cigarro, me libertou do jogo, me libertou de tudo que era do mundo, aqui mesmo, nessa casa, 20 e tantos anos atrás. E eu voltei aqui, né, para fazer a obra de Deus novamente. E Deus está operando. E eu vou dizer, pastor, glória a Deus. vai operar mais. Glória a Deus. Eu me mostrava a pessoa ali, eu estou levantando a cadeira de roda. Tem pessoas, irmãos, porque não é o primeiro que me entrega essa profecia, essa revelação, né, meu irmão? Porque Deus fala, Deus mostra, né? E tem pessoa que diz assim, como é que Deus fala e não acontece? É o tempo de Deus. Acontece, pastor. Tem pessoas que Acontece, dizem que não pessoas que acontece. aconteceu. Glória a Deus. E não veio para agradecer a Deus, pastor. Mas já aconteceu aqui. Sim, já, sim. Glória Então é a isso Deus. aí que Deus está me mostrando, mas vai vir Glória. mais gente agora aí. Glória a Jesus, amém, glória a Deus. A gente não tem pessoas que não têm visão espiritual, que dizem assim, como é que Deus prometeu que cheio ia coisa ia acontecer e não estão vendo nada. É claro que os olhos carnal não vê mesmo, né? Glória a Deus. Enquanto o papai fala, Glória a Deus, glória a Jesus, louvado e agradecido ao nome do Senhor, glória a Deus. Eu quero dizer, né, para os irmãos que consagrar esse lugar meus irmãos, porque muitas vezes muitas vezes, por dia, de madrugada, por dia, eu sinto, meus irmãos, a necessidade de vir orar a Deus, pedir a Deus misericórdia, né, pelas vidas, por esse lugar, para que Deus, né, envie as almas, para que Deus traga as pessoas, né, que já são conhecedores, já tiveram aqui, já provaram, meus irmãos. O problema é que Satanás segura eles amarrados para não voltar, né, que nem disse irmão, né, não volta para agradecer, mas tem muita gente que recebeu já aqui mesmo. Glória a Deus, muita gente mesmo, vários já, né? E eu sei, porque Deus, né, fala, glória a Jesus, mostra, né? E a gente sabe, quando a gente ora, meus irmãos, na simplicidade, a gente não tem muitas palavras, né, para expressar a palavra bonita, mas não é a palavra bonita. É a oração, a consagração, né, diante de Deus e a palavra do Senhor que opera, né? Quem opera é Deus, não é nós. Glória a Jesus.
mas através de nós, né, Deus faz milagre, amém? Louvado é o nome do Senhor, alcança pessoas, meu Deus, em outros países, em outros estados, que Deus tem alcançado, Deus mostra, né, irmão? Que Deus é tão maravilhoso, glória a Deus, por isso que eu não desisto, meus irmãos. O Satanás, o diabo, né, fez de tudo, meus irmãos, para me desistir, para me já parar, mas eu disse não. Quem me elegeu foi Deus, foi Deus. A obra é dele, o tempo é dele, a obra é dele, e nós, né, glória a Deus, nós temos que, é só caminhar, andar, né, fazer a vontade dele, que foi tudo que o apóstolo falou aí, né, é real, glória a Deus, né, a gente sabe, a gente conhece, né, sente, vê, glória a Deus, que Deus, Ele não quer que nós parem, embora que a luta seja difícil, a barreira seja grande, mas não desistimos não, glória a Deus. Depois eu vou contar um testemunho, aí, posso até já contar agora, né, esse final de semana meu irmão estava aqui, né, meu irmão, minha sobrinha, minha cunhada, estavam aqui, e Deus me deu um sonho essa semana que ia me aparecer um trabalho, né, de R$1.000 a mais. E bem rapidinho para fazer. Dito e feito, né? Eu saí daqui ontem ainda de manhã veio alguém me chamar aqui na frente, né? Que o serviço estava ali para essa semana aqui. Não fui fazer ainda, mas está pego o serviço ao fazer. Mas Deus tinha falado, eu já tinha falado também para testemunhar, né? Para confirmar aquilo que Deus mostra, que Deus fala, né? Glória a Deus. Então, não temos, né, nada mais do que agradecer a Deus e ser grato a Deus, né, meus irmãos? Embora que as pessoas dizem assim, mas não é pouca coisa. Não é pouca, não. Para nós o pouco é bastante. Com Cristo o pouco é bastante, amém? Louvado é o nome do Senhor. Vamos nessa noite receber já o servo de Deus aí, né, nosso irmão presbítero Giovanni, que vai fazer aquilo que Deus já colocou no seu coração. Glória a Jesus. Salve a todos capazes, Senhor Jesus, amém, meus irmãos. Deus, glória a Deus. Pastor, tem um celular para me botar um louvor aqui. O Espírito Santo tem ministrado comigo esse louvor. Não sou levita, irmãos, mas não dá. Quando nós adoramos a Deus, irmãos, deixa eu tentar tirar aqui, né? Nós não precisa botar no... Não, pode ser direto isso na voz aí, mesmo. Isso aí. Vou deixar aí dentro dele. Porque quando nós servimos a Deus, irmãos, nós reconhecemos que dependemos da presença de Deus. Glória. E Deus, ele tem que ser exaltado sobre as nossas vidas, irmãos. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Jesus, ele é o centro do nosso ser. Jesus, ele é o centro da nossa vida, irmãos. Glória a Deus, Glória a Deus. Deus maravilhoso. Antes de nós estarmos cantando esse louvor, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus e ao nosso Pai. Porque quando nós oramos, irmãos, nós estamos falando com Deus. Eu aprendo com o apóstolo Rogério e com Cristo que nós devemos orar na madrugada. Glória a Deus, aleluia. Porque a oração na madrugada, irmãos, ela é a maior arma que nós temos. Porque de madrugada, irmãos, é onde a gente vai buscar poder. Deus maravilhoso. De madrugada é onde a gente sacrifica o sono, as noites. Às vezes são noites mal dormidas, mas quando nós oramos de madrugada, Deus, ele nos responde. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, você pode orar 10 minutos na madrugada, mas esses 10 minutos, irmãos, para Deus é valioso. Glória a Deus. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Talvez você não tenha orado esse dia. Talvez você não tenha orado durante, né, irmãos, essa manhã. Mas agora é seu momento de falar com Deus. Eu vou estar dobrando os meus joelhos aqui, irmãos, e nós vamos falar com Deus. Querido Deus e eterno Pai, na Tua presença, Pai, nós colocamos a Tua noiva nas Tuas mãos, Pai, colocamos as nossas vidas, ó Pai, porque reconhecemos, ó Deus, que somos dependentes do Teu amor. Reconhecemos que nós precisamos da Tua misericórdia, Pai. E sobre essa tribuna, Pai, eu quero agradecer, Pai, primeiramente ao Senhor e segundamente ao pastor Lúcio, Pai, por ter me convidado a estar aqui essa noite, Pai. E segundamente, Pai, também agradecer pelo apóstolo Rogério ter descido comigo, Pai, aqui para Te adorar, Pai.
Porque a palavra, Deus, ela tem que ser pregada, Pai. Seja em tempos grandes, seja em tempos pequenos, Pai. A Tua palavra, ela tem que ser falada, ó Deus. Queremos agradecer, Pai, por esse dia, por nós não estarmos, ó Pai, dentro de uma UTI, por nós não estarmos, ó Pai, doentes, ó Pai, e se nós estivermos doentes, Pai, nós queremos agradecer já pela cura, já pela libertação, ó Pai. Porque, Pai, se a gente não orar, Pai, nós vamos ser fracassados. Porque um crente que não ora, Pai, é um crente sem gasolina, é um crente sem poder, é um crente sem autoridade. Mas quando nós buscamos, Pai, na Tua presença, Pai, a Tua unção, ela desce, o poder desce, Pai, vai curando os enfermos, Pai, vai curando, Pai, aquele que precisa de cura, vai transformando, Pai, o Teu povo, Pai, vai trazendo almas, ó Pai, vai libertando aquele que precisa de libertação, ó Deus, no nome de Jesus, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, apresentar, Pai, a Tua noiva a Ti, Jesus querido, Jesus amado. Vai desfazendo, Pai, toda obra de feitiçaria, toda obra de bruxaria, voodoo, satanismo, em nome de Jesus. Vai colocando por terra, Pai, toda oração contrária, todo pensamento contrário agora, Pai. Toda obra que fizeram, Pai, para nos destruir, para nos amarrar, para nos ver caído, para nos ver doente, Pai, vai desfazendo agora pelo poder que há no sangue de Jesus. Destrói agora, Pai, toda a barreira do maligno. Vai destruindo agora, Pai, toda obra de Satanás agora, toda obra de encantamento, toda obra, Pai, feita no cemitério, na mata virgem, na terreira. Vai colocando por terra agora, Pai. Vai mandando anjos ministradores de Hebreus 1,14. Anjos ministradores, anjos de guerra, vão descendo aqui com espada e escudo na mão. Vão pelejando pela minha vida. Vai pelejando os administradores do pastor Lúcio, do apóstolo Rogério, pelas nossas vidas, se posicionem aqui, vão pelejando, Pai, por esse bairro Zate, Pai, vai tirando almas do tráfico, vai tirando almas da prostituição, ó Deus, no nome de Jesus, ó Pai, e que o Teu nome venha ser glorificado essa noite, em nome de Jesus. Assim nós oramos e apresentamos a Ti, Pai, essa noite maravilhosa, no nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Qual que é a senha, pastor? A senha para 5575. Vamos estar cantando louvor, então, irmãos, a presença de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso, Pai. Glória a Jesus. Graças a Deus, Pai amado. Aleluia. O louvor é eu vou vencer. Glória a Deus. Amém, Jesus. Eu vou vencer. Declare essa noite, eu vou vencer. Porque a presença de Deus, ela é comigo. Esse louvor, irmãos, é do Gerson Rufino. Vamos adorar a Deus essa noite. E logo após eu estou trazendo a mensagem de Cristo que botou no meu coração. Glórias a Jesus de Nazaré. Oh, eu sinto a presença de Deus dele aqui, apóstolo. Ele está aqui na casa. Olha só esse louvor. Sei que a vida não é fácil, é difícil dia a dia. Muitas pedras e espinhos espalhadas no caminho, são intensas agonias. Mas eu sei que desse jeito é a vida de quem sonha. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Tem altos e baixos, tem as vaias e os aplausos. Você perde, você ganha. Oh, maravilha, glória a Deus.
Só se vale o que se tem neste mundo de aparências. Se você tiver sucesso, tem amigos ao seu lado, tem um nome em evidência. Glória a Deus, aleluia. Mas algo der errado, que é coisa que acontece. Meu Deus, irmãos, a presença de Deus está nesse lugar. Os amigos vão embora, e quem mais te admirava, hoje já não te conhece. Eu vou vencer, essa porta um dia vai ter que se abrir. Eu vou vencer qualquer hora, essa muralha vai cair. Glórias a Jesus, eu vou vencer, nem que o mundo se levante, eu vou lutar até o fim. Glória a Deus, irmãos. É desse jeito, irmãos. É desse jeito, irmãos, eu vou vencer, ainda que o mundo, irmãos, fique contra mim, mas eu vou vencer, porque aquele que está comigo é maior, porque aquele que me levantou é maior, a promessa dele sobre a minha vida é maior. O inimigo pode lançar pratos, pode lançar até pessoas para nos julgar, pastor Lúcio, porque o que mais acontece é pessoa jogando pedras, é pessoa nos apontando, mas é Deus nos levantando. Irmãos, quanto mais nos apedrejam, quanto mais nos apontam, mais Deus nos levanta com autoridade. Igreja de Cristo, a igreja, irmãos, ela tem que se levantar e marchar para frente. Se a gente olhar para trás, pastor Lúcio, nós não vamos vencer, porque quem está lá atrás é o nosso passado. O passado está lá atrás, mas Deus, ele faz nós olhar para o futuro, porque é lá da frente, irmãos, é lá no futuro, é agora no presente que Deus quer nos usar, e é agora que Deus quer transformar as nossas vidas, irmãos. E eu quero trazer algo, irmãos, que se encontra no livro de João, no capítulo 9, irmãos, versículo 6 a seguir. Glória a Deus. João capítulo 9, versículo 9. Vamos estar lendo do versículo 5. Deus maravilhoso. João capítulo 9, versículo 5. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isto, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: vai lavar o rosto no tanque de Siloé, aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Olha só, irmãos, pode fechar suas Bíblias, pode se assentar, porque essa noite a mensagem que Deus botou no meu coração foi a cura desse cego, a cura do cego do tanque de Siloé. Irmãos, a cura, irmãos, ela acontece através da fé. Apóstolo Rogério, para eu receber o milagre eu tenho que ter fé, porque se eu não tiver fé eu não vou receber o meu milagre, eu não vou receber a cura. Mas se eu usar o poder da fé, Deus, ele move até montanhas ao meu favor. Se eu tiver fé, Deus pode trazer aquilo que eu não estou vendo para a minha vida. Deus maravilhoso. Irmãos, eu não estou vendo a minha casa própria, mas se tu tiver fé, ela vai chegar. Se tu estiver precisando de um milagre, eu tenho câncer, eu tenho leucemia, se tu tiver fé e se agarrar com Cristo, Deus, ele vai fazer um milagre na sua vida. Mas eu não quero me deter nisso, eu quero trazer a história desse cego, porque muitos não acreditavam que ele ia voltar a ver, talvez até ele mesmo não acreditava que ele ia voltar a ver, porque há muitos anos, irmãos,
Talvez ele estava cego, talvez por muitos anos ele não enxergava, talvez ele tinha perdido a esperança de um dia voltar a enxergar. É a mesma coisa, tem pessoas aí que já perderam a esperança, porque já não acreditam mais, porque já faz anos que estão naquela situação e nada acontece. Mas é porque Jesus ainda não chegou, oh glória. Quando Jesus chega, pastor Lúcio, a história é outra. Porque a história ela muda, porque Jesus ele vem com graça, ele vem com autoridade. Jesus ele vem, irmãos, diferente. Ele não vem como qualquer outro, ele não vem como médico. Porque o médico ele pode até vir para uma pessoa enferma e não saber dar o diagnóstico. Mas Jesus não, Jesus ele já sabe o que a pessoa está passando. Jesus ele é o médico dos médicos. Talvez aquele cego foi na casa da sua mãe, foi na casa do seu pai, e talvez lá a família dele desacreditou que ele um dia ia voltar a ver. Mas Jesus não. Jesus ele disse para ele, ó, tu vai voltar a ver. Sabe por que Jesus disse que ele ia voltar a ver? Porque Jesus é a esperança para esse mundo perdido. Jesus foi a esperança para esse cego. Porque Jesus ele disse, olha só, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus era a visão para ele, pastor Lúcio. Apóstolo Rogério, Jesus era a visão para aquele cego. Talvez Jesus hoje é a nossa cura que nós estamos precisando. Talvez Jesus é a nossa libertação que nós estamos precisando. Porque Jesus, irmãos, ele se faz presente nesse lugar. E a presença de Deus, irmãos, quando ela é manifesta, ela muda o ambiente. Jesus, irmãos, ele chega no ambiente desse cego que era todo desacreditado. Jesus, ele chega no ambiente aonde existia incredulidade, mas Jesus, ele chega no ambiente com uma atmosfera de cura, de libertação, uma atmosfera de esperança para aquele cego. E nessa noite eu quero dizer, pastor Lúcio, que Deus está aqui nesse lugar com uma esperança para esse lugar. Deus ele não esqueceu do seu povo, assim como Jesus não esqueceu daquele cego. E para Jesus curar aquele cego, Jesus faz uma coisa que talvez para nós pode ser fora do normal, pode ser loucura, mas Jesus ele gospe no chão, faz um lodo e passa nos olhos do cego. Sabe por que isso, irmãos? Porque Jesus estava passando o DNA dele para o cego. Jesus essa noite está passando o DNA dele para nós. Porque a gente não vai ser mais chamado de cego, a gente vai ser chamado de filho de Deus. Deus está botando DNA de filho dentro de nós. Nós não somos filho do mundo, nós não somos filho do diabo, nós somos filhos de Deus. E Deus nos escolheu lá no ventre da nossa mãe. Jesus nos escolheu lá na sarjeta, lá no meio do bar, lá onde, irmãos, as pessoas desacreditavam que lá podia sair um homem e uma mulher de Deus, mas Deus faz maravilhas, porque Ele é Deus e ninguém pode questionar a vontade dEle nas nossas vidas. E quando o irmão Jesus ele se manifesta para aquele cego, Jesus ele faz o lodo e ele manda ele se lavar nas águas. Ele passa o lodo nos olhos do cego. Por que Jesus manda ele se lavar? Porque Jesus precisava purificar os olhos daquele cego. E às vezes as pessoas vêm para a igreja, Jesus ele passa o lodo, Jesus ele transforma, mas as pessoas precisam ser limpas. Limpas por completa. É longe do pecado, é longe, irmãos, da mentira. Irmão, Jesus ele quer lavar-nos. Ele manda. Jesus não lava. Sabe o que o Jesus ele faz? Jesus ele manda o cego se lavar. Sabe por quê? Porque a responsabilidade de me consagrar é minha. A responsabilidade de me limpar todos os dias é minha.
A parte de Jesus Ele faz, que é o impossível, mas a minha e a tua parte a gente pode fazer, que é o possível. O possível nós podemos fazer, mas o impossível pertence a Deus. Alamassou. O impossível pertence a Deus, mas o possível pertence a nós. E o possível para aquele cego foi o quê? Jesus cura os olhos dele, mas o possível para o cego foi: vai lá e te lava no tanque de Siloé. Glória a Deus, aleluia. O possível a gente consegue fazer, quer orar, quer jejuar, quer entregar a Deus, é o que nós conseguimos fazer. Mas o impossível só Ele pode fazer. Quer salvar nossa família que talvez esteja perdida. Quer talvez salvar aquele que está nas drogas. O impossível somente pertence a Deus e o possível pertence a nós. Nós não podemos obrigar Pastor Lúcio e as ovelhas vir para a igreja. Nós não podemos fazer isso. Mas isso é possível para Deus, porque Deus pode fazer. E o possível para nós, sabe o que é? É pregar a palavra, é orar por eles, é pedir para Deus trazer, é pedir para Deus fazer, porque Deus, Ele se posiciona quando eu me posiciono. Deus não faz nada se a gente não usar a nossa fé. Deus, Ele não faz nada se a gente não crer, irmãos. Porque a Bíblia nos diz, a palavra diz em Hebreus 11, que a fé é aquilo que eu não vejo. Então, irmão, se eu não vejo agora, mas eu creio, Deus já está fazendo aquilo porque eu já tenho fé. Mas se eu não tiver fé, Deus, Ele não pode fazer. E a Bíblia diz que aquele que não tem fé está pecando contra Deus. Glória a Deus, aleluia. Falta de fé ou sem fé já é pecado, irmãos. Porque você tem que crer, você tem que acreditar nas promessas, você tem que crer que quando você ora, dobra o seu joelho, Deus já está fazendo, irmãos. Irmãos, eu sou uma pessoa assim, eu tenho que pregar aquilo que eu vivo. Se eu não sentir um milagre, eu vou continuar orando, até Deus fazer o milagre acontecer na minha vida. Deus, Ele levanta o pequeno, Deus, Ele levanta o jovem. Deus maravilhoso. E Jesus queria, irmãos, levantar uma geração de adoradores, porque Ele disse em João capítulo 4, eis que procuro verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Jesus, Ele está procurando uma igreja que acredita em milagres, que adora a Deus em espírito e em verdade, uma vida de obediência. Porque Jesus, Ele está limpando o povo, assim como Jesus mandou o povo se limpar. Jesus está mandando a igreja de hoje se limpar, tirar a incredulidade, tirar a avareza, tirar essas calúnias que está dentro da igreja. Porque vem uma alma para a igreja. E sabe o que tem acontecido? A igreja tem expulsado a alma para fora, tem botado a alma para fora, tem julgado a alma pela aparência, tem julgado a alma de onde ela vem, e Jesus não tem se agradado disso, porque Jesus, Ele abraçava os pecadores, Jesus, Ele abraçava aquele que estava caído, porque Jesus sabia que aquela alma ela era valiosa, assim como aquele cego. Para a sociedade talvez era simplesmente um cego, mas para Jesus ele era uma alma importante. Glória a Deus, aleluia. Para nós talvez é só um mendigo, para nós talvez é só um alcoólatra, é só mais uma prostituta, mas para Jesus é um vaso de honra. Glória a Deus, aleluia. Talvez a gente não dá nada para aquele analfabeto. Talvez a gente não dá nada para aquele que está ali pregando. Talvez a gente não dá nada para aquele que está ali fora. Mas para Jesus Cristo, aquela alma tem valor. Deus vivo, aleluia. Às vezes a gente despreza, muitas das vezes, as pessoas. Já aconteceu isso de eu julgar, irmãos. Quando eu era novo convertido, eu julgava muitos pregadores, mas depois eu fui vendo que não é desse jeito. Irmãos, eu tive na frente, irmãos, não de uma obra, mas eu ajudei a auxiliar a obra na frente. Entrava muitas pessoas dentro da igreja,
e acontecia da igreja botar as almas para fora. Deus. E a gente enxergando isso, a gente não podia às vezes falar, sabe, pastor Lúcio? Por quê? Porque a igreja, irmãos, ela tem um costume muito feio, algumas, não todas, mas a igreja que serve a Jesus de verdade, ela vai entender isso. Que a igreja que pensa no dinheiro, que pensa em ter bastante almas, mas não priorizar em cuidar da alma, está pecando contra Deus. Porque tem pastor que abre igreja pelo dízimo, tem pastor que abre igreja para se sustentar através das ovelhas, mas tem pastor que abre ministério para cuidar de almas. E Deus está procurando essa igreja de verdade, aonde a igreja vai acolher aquele que está caído. Porque Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é justo, irmãos. Lá no livro de Apocalipse, se vocês forem ler as cartas, todas as igrejas, irmãos, tiveram uma advertência. Não teve uma igreja que foi perfeita. Glória a Deus. Mas teve igrejas que Jesus adverte pela falta de amor. Glória a Deus, é verdade. Teve igrejas que Jesus advertiu porque faltava amor. E na carta a Efésios, Jesus manda a igreja se arrepender e voltar ao primeiro amor. Voltar a amar aquele que está caído. Voltar a amar a Deus. Porque se eu não amo a Deus, eu não vou amar o meu próximo. E o que tem acontecido nessa igreja é que tem gente que está amando dinheiro. Os pastores, os grandão estão querendo só dinheiro e estão esquecendo da alma. Mas Jesus está divertindo. Volta ao primeiro amor. Volta a amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo que está ali. Glória a Deus, aleluia. Olha, Jesus está voltando, igreja. Deus. Jesus está vindo buscar um povo separado, porque nós somos nação santa. Somos sacerdócio real, não pela carne, mas pela vontade de Deus. Pedro nos diz que nós somos nação santa, sacerdócio real, nós somos sacerdotes. Nós temos autoridade nessa terra para falar da palavra, para divertir o povo de Deus. E Deus também, através de Pedro, no capítulo, não lembro agora, mas em 1 Pedro diz que Deus, Ele é santo. E nós temos que ser santo igual a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando Jesus, Ele manda o cego se limpar, Ele está falando de santidade, pastor Lúcio e apóstolo Rogério. Deus está falando de santidade. Limpar. Limpa para enxergar. Limpa os olhos, limpa as mãos, limpa os pés, porque a santidade a Deus vale muito. Deus, nós não podemos, irmãos, pregar só amor. Jesus te entende até um ponto. Glória a Deus. Mas Jesus, Ele quer fazer a tua vida diferente, Ele quer pegar a tua vida, a tua história e transformar. Por isso que eu cantei o louvor, nós vamos vencer, nós vamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que Deus possa abençoar as nossas vidas, pastor Lúcio. Glória a Deus. Se eu for além disso, eu vou estar pregando da minha própria carne. Deus, aleluia, glória a Deus. Para encerrar, convido vocês a se colocarem de pé para encerrar. Glória a Deus, aleluia. Esse cego, ele voltou a enxergar. Deus poderoso, aleluia. E que eu quero dizer para vocês, quando a nossa visão está aberta, é mais fácil de enxergar o mundo espiritual, pastor Lúcio. É mais fácil de tu enxergar por onde tu está andando. Glória a Deus. Agora, se a gente voltar a ficar cego, vai ser culpa nossa. Glória a Deus. Porque Jesus, Ele faz um milagre, mas se a gente prejudicar as nossas vistas, o que é prejudicar as nossas vistas é quando nós começamos a olhar para trás, para o passado. Glória a Deus. É quando a gente começa a olhar para o mundo, é quando a gente começa a olhar para as coisas que não são de Deus, é quando a gente começa a olhar para aquilo que não é que Deus se agrade. Glória a Deus, aleluia. Quando Jesus, Ele adverte, irmãos, sobre os olhos, Ele diz que os olhos são a candeia do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom.
mas se os nossos olhos forem mal, todo o nosso corpo será mal. A visão, irmãos, ela é muito importante para um homem enxergar. Sem visão, a gente cai, pastor Lúcio. Sem visão, a gente vai errar. Por isso que Deus, Ele quer transformar pessoas e abrir visão de pessoas que estão assistindo essa live. Deus está tirando a cegueira espiritual para que a igreja venha enxergar e não venha cair na cilada, na mentira do diabo. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Vamos fechar os nossos olhos agora. E eu agradeço o pastor Lúcio por ter me permitido trazer essa palavra essa noite. Jesus, Ele está curando. Jesus, Ele está libertando, mas vamos ter essa visão aberta que o milagre só vai acontecer se a gente tiver fé. Que os nossos olhos espirituais não estão abertos para ver que o milagre não está longe, para ver que a bênção não está longe, para ver que Deus não está longe de nós e que Deus está bem do lado de nós para nos ajudar, para segurar em nossas mãos. Fechamos nossos olhos e oramos a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença, Pai, eu quero agradecer ao Senhor, Deus, por essa oportunidade de estar pregando a Tua palavra, Deus, por estar trazendo, Pai, o alimento à Tua noiva, Pai. Seja para um, seja para dois, seja para três, a palavra foi pregada, Deus. Pai, prospera o Teu povo, Deus, traga almas, abre a visão espiritual nossa. Abra a visão espiritual do Teu povo, Pai, para que o Teu povo venha, Pai, reconhecer, Pai, que o Senhor está voltando, Deus. E que, Pai, o Senhor tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas, ó Deus. A Tua palavra, ela foi pregada, Pai, a Tua palavra, ela foi ministrada, Pai. E quando a Tua palavra, ela é ministrada, ela tem poder para curar, para libertar e para transformar, Pai. Eu creio que essa palavra foi pregada para os quatro cantos, Pai, dessa terra, Pai, porque a palavra, Deus, ela é a mesma aqui, é a mesma no Japão, é a mesma no Chile, é a mesma no Uruguai, ela é a mesma nos Estados Unidos, Pai, só muda a língua, mas a palavra, ela é a mesma, a palavra continua, porque a palavra não muda. É como Deus está lá na Ucrânia, Deus está lá em Israel, e Deus, Ele não muda. Deus, Ele é o mesmo hoje, eternamente. Deus, Ele não vai mudar. Eita glória! Eremacanturia, manchocobrenécia. Meu Deus e meu Pai, nós Te agradecemos por tudo. Leva-nos em segurança. Abençoa o pastor Lúcio, abençoa o apóstolo Rogério, Pai. Toca na área financeira nossa, na nossa saúde, na saúde do Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém. Agradeço pela oportunidade. Glória a Deus. Aleluia, maravilha, né, meus irmãos, maravilha, está aí então, meus amados irmãos, uma bênção, né, o culto foi uma bênção, né, meus irmãos, podemos sentir a presença de Deus, mas uma coisa me chamou a atenção, né, meus irmãos, nessa noite na mensagem, que o presbítero falou ali, né, meus irmãos, eu me lembrei, meus amados, consegui me lembrar lá dos tempos passados, né, meus irmãos, mas eu não mudei, eu continuo mesmo, né, meus irmãos, mas eu me lembrei, meus amados, que muitas vezes nas igrejas, meus queridos, porque alguém tinha uma dificuldade de falar, porque alguém, né, meus irmãos, às vezes, era olhando, não tirava do banco, não dava oportunidade, porque a pessoa não tinha aparência, mas a alma, meus irmãos, quando nós demos oportunidade para as pessoas que estão em comunhão com Cristo, as pessoas ficam felizes, a alma fica feliz, né, meus irmãos, e transmite coisa, embora que às vezes a pessoa olhe para a pessoa e não veja aparência, mas Deus, Ele usa, né, meus irmãos, as pessoas, não pela aparência, mas porque as pessoas têm no coração, aleluia, Jesus, e às vezes as pessoas porque é pobrezinho, porque é quietinho, né, mas Deus quer que nós demos oportunidade, né, meus irmãos, para todos, glória a Deus, porque todas as almas são iguais, não é? Falar bonito, falar bem, dar bem vestido, né? Coisa que às vezes Deus não usa, né? A pessoa, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Isso é maravilhoso, né, meus irmãos? E eu me lembrei, meus irmãos, que muitas vezes, né, meus irmãos, sempre davam oportunidade, até para pregar, né? As pessoas da igreja estavam em comunhão com a igreja, dava oportunidade para pregar, dava oportunidade para fazer a obra de Deus, porque isso, meus irmãos, é nós amar, né, o nosso próximo com nós mesmos. Como nós gostamos de adorar a Deus, louvar a Deus, glorificar a Deus,
falar do amor de Deus. Todos os meus irmãos que estão na presença de Deus gostam de fazer isso, né, meus amados? Não pela quantidade de pessoas, mesmo, mas pela qualidade, né, que estão ali para ouvir. Todos sempre tem algo que uns falam de um jeito, outros falam de outros, e todos os que estão dentro da igreja conseguem entender, né, meus irmãos? Embora que a dificuldade, às vezes, de falar, me lembrei, né, que eu, 20 e tantos anos, eu estava aqui, eu era bem gago, né, meus irmãos, eu era gago mesmo, saía pouca palavra. Glória a Deus, né? E Deus me libertou. E eu me criei, né, desde criança, até os 28, 29 anos, que eu morei aqui, 30, acho até, tinha. Era gago, né? Não tinha dificuldade para falar. Mas Deus me usou, né, meus irmãos, e me transformou também, né? Mudou. Glória a Jesus. Tudo Deus pode fazer, meus irmãos. Deus faz tudo, basta nós confiar, né? Nós acreditar e confiar no Senhor, que para o Senhor não existe nada difícil. Dificuldade, né, meus irmãos? Braço mais curto, perna mais curta, né? Tudo Deus pode deixar normal, né? Porque Deus, Ele é Deus e Ele que é a luz, né, da vida, Ele que dá vida, como disse a palavra, né? Glória a Jesus. Que se nossos olhos, né, forem bons, todo o nosso corpo será iluminado. Glória a Deus, né? Todo o nosso corpo será luminoso. Glória a Deus. Se nossos olhos forem bons, nosso corpo tudo vai ser tenebroso. O que é tenebroso? Enfermidades mortais, enfermidades incuráveis, tudo que é coisa que não provém de Deus vai acontecer, né, no corpo, se os nossos olhos forem mal. Então, por isso que nós temos que, nossos olhos, nosso coração tem que desejar o bem para todos, né, glória a Deus, para que Deus possa guardar também a nossa família e a nossa vida, né, glória a Deus. Isso é bom, né, meus irmãos? A mensagem fala com nós, a mensagem nos deixa, né, não que eu esteja desfazendo a pregação, só comentando a pregação do irmão, que é uma realidade, né. Glória a Deus, porque assim todos entendem, né, meus irmãos, o que Deus fala, né, com nós, porque Ele é bom, né? Porque Deus é bom e sem Deus nada somos, nada podemos fazer, amém? Vamos então, meus irmãos, eu não sei se o presbítero, se o apóstolo vai pregar aqui na quinta. Vai pregar aqui na quinta? Sim, quinta-feira. Glória a Deus, então quinta-feira o apóstolo estará aqui pregando, nosso irmão, o apóstolo Rogério, né? Então todos são nossos convidados a estar presente aqui, né, meus irmãos, no culto. Creio, meus amados, que vai ser bênção como foi hoje, né? E Deus sempre usa, né, segundo a necessidade da obra, né? A necessidade dos que buscam, dos que pedem e dos que estão, né, ouvindo. Glória a Deus, amém? Amado Deus, eterno Pai, eu quero, Pai amado, agradecer ao Senhor, Papai amado, por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor concedeu ao teu filho, Pai, nessa noite está aqui conosco, Pai, abençoa eles, Pai amado, despede eles, Pai amado, na tua presença, debaixo da tua mão poderosa, Senhor, conduzindo, Senhor, amado Deus, pela tua presença, Senhor, em todo o tempo, guardando e livrando, para a honra e glória do seu nome, amém? Abençoando todos que estão na live também, sendo diferente de distância, cidade e país, vai dar vitória, entrega a bênção, Senhor, consola os corações aflitos, Pai amado. Deus poderoso, Senhor Santo, liberta, Pai amado, aqueles que estão angustiados, que eles estão necessitados, Pai, da tua paz, Pai amado, que eles possam, Senhor, querer o Senhor e aceitar o Senhor, para que eles sejam abençoados, protegidos e guardados debaixo da sua mão poderosa, amém? Amém. Vamos despedir então com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Até quinta-feira, então, né, que o nosso apóstolo Rogério vai estar aqui pregando, né, e orando, né, pela igreja do Senhor. Amém? Você é nosso convidado. Temos um programa, né, meus amados, agora na Rádio Web TV de Deus. Eu creio, meus irmãos, que alguns vão ficar ali, aquele que não puder ficar, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Dá um sorriso. Deus abençoe o irmão. Deus abençoe. Sente um pouco. As pessoas só querem palavra boa. Só light. Só light. Olha o cara aqui fazer isso aí, cara. Eles estão indo contra Deus. Estão indo contra Deus. Bloquearam a live. Capaz. Eu não tenho compromisso. Não. A live. Cara. Não, do apóstolo, por causa da palavra ali, tudo. É que o YouTube é um pouco mais A chato. palavra foi forte. Meu Jesus. Ora por mim de novo ali, apóstolo. Ora de novo por mim ali porque eu tô com... Deu uma infecção, né? E... Pai, em nome de Jesus, que essa infecção vai embora, Papai do céu. Tu vai fazer uma cirurgia, Papai do céu. Em nome de Jesus, o Lazarino, Papai do céu. Tu vai repreender essa dor no estômago, Papai.
tiver sarado essa dor, Papai do céu. No nome de Jesus o Lazarino, Pai, eu creio, Papai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Jesus. Não adianta eu fazer aqui, faz em outro lugar. No Rio não tem, cara. Quer arrancar, tu fala para arrancar. Glória a Deus. Não tem mesmo. Meus irmãos não tem compromisso, né? Não. Então você tem como tomar um chimarrão, fazer umas pipocas, só vou botar a rádio no ar aqui e vamos conversando. Que Que hora pastor? Essa aí é nossa, pastor. Que loucura. Essa aqui é a Bíblia nossa. Ah, é? Deixar essas coisas para guardar o fio lá fora. Deixa eu desligar um pouco isso aqui. Desligar, né? Essa Giovanni. Dá para encerrar aqui? E sincero. Eu ia deixar ali, mas eu vou deixar. Não tem. Peraí.